Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Connect TV Algarve, sejam bem-vindos. Este é o programa 128 dos fanáticos do Algarve. Hoje vamos viajar sobre a semana desportiva. Os fanáticos de hoje são o Carlos Encarnação e o Tony Seramém. Vamos abrir com a segundona, que para a semana vai ter um espaço próprio, para analisar a primeira jornada. E primeiro começamos com a zona do Barlavento. A equipa B do Odiaxer venceu o Mentes do Desporto por 5-0. Os armacenenses golearam o Estrela Bensafrim por 6-1. O Guia empatou 2-2 na recepção ao Futebol Clube Ferreiras B. As equipas B do Lagoa e do Imortal anularam-se num nulo. E o Alvorense e o Messinense empataram-se a um golo. Encarnação, como é que viste esta primeira jornada na zona do Barlavento? Olha, em primeiro lugar, boa noite Emílio, boa noite Tony, boa noite também a todos aqueles que nos vão ver e ouvir mais uma edição deste programa. Sem dúvida aqui a única coisa que me chama a atenção é o empate do Guia, uma equipa que tinha descido de divisão na época passada, portanto, logicamente que irá procurar regressar à primeira distrital o mais depressa possível e acabou por empatar duas bolas em casa frente à formação do Ferreiras. De resto, vitória concludente do Armacenenses por 6-1 sobre o Bensafrim e também a vitória sobre a vitória do Odiaxer B por 5-0 frente às Mentes do Desporto. Como tínhamos falado aqui, penso que estas equipas poderão aqui de alguma forma, na minha opinião, à exceção do Guia, que esperava talvez um pouco mais no que diz respeito ao resultado nesta primeira jornada, mas, como é lógico, Armacenense, Odiaxer, a posicionarem-se já aqui, Odiaxer B, para poderem alvejar a subida. Logicamente que, e na minha modesta opinião, o Guia ainda irá ter uma palavra a dizer nesta segunda divisão distrital da Associação de Futebol do Algarve, mas, logicamente, começar em casa com um empate não é nada bom para uma equipa que aspira e que terá que ter as aspirações de subir à primeira distrital, já que foi uma das que desceu na época que findou. De resto, vamos ter, sem dúvida, aqui uma zona também muito, digamos que, complicada para as equipas que querem subir. Um empate do Lagoa a 0 também pode mostrar aquilo que o Lagoa poderá fazer ou não nesta zona, mas lá está, são os primeiros jogos, já que ter algumas cautelas naquilo que poderemos ou não dizer sobre estes resultados. Digamos que isto é uma análise um pouco a frio daquilo que nos deu a observar estes primeiros resultados da zona Barlavento desta primeira distrital, aliás, desta segunda distrital da Ação Futebol do Algarve. Cermanho, Barlavento, zona do Barlavento, da segundona. Também fiquei um bocado surpreendido por este resultado do Guia em casa. Esperava um bocadinho mais também. Para mim é um claro candidato, continua a ser ele também, isto não passa de um jogo, primeiro jogo, alguma ansiedade também, provavelmente, alguns processos ainda não bem enraizados, mas um plantel com muita qualidade. Se bem que estas equipas B, nunca sabemos bem o que é que vamos encontrar, não é? Portanto, os jogadores que numa primeira fase até podem estar a ser solução da equipa A, por virem de um processo de lesão, por não estarem a jogar com tanta frequência, por quererem de alguma forma alguns dos treinadores também maximizar os momentos de forma, podem passar para estas equipas B e de alguma forma 3 ou 4 jogadores neste patamar fazem toda a diferença. Uma equipa B das Ferreiras também com jovens com muita qualidade, vem-nos habituando também já de alguns anos para cá a terem equipas sempre muito competitivas e foi isso que aconteceu. Acaba até por ser o Guia a 10 minutos do fim ou perto do fim a fazer um empate porque a vantagem estava dos meninos das Ferreiras por 2-1. Depois, como o Carlos disse, o Armacenense dominador, daquilo que nos tem habituado também nestes jogos de pré-temporada, uma equipa que vai ser também um dos fortes candidatos. O Odiaxer, aqui também a fazer um bocado de jus a isto que estamos a dizer, aproveitar o bom momento e a quantidade de jogadores que a equipa principal tem, e quando nos jogam de um lado acabam por vir abaixo e manterem nos níveis físicos e aumentar os níveis de confiança para poderem ser soluções na equipa A, com alguns jogadores profissionais ou semi-profissionais, faz aqui um resultado expressivo frente às Mentes do Desporto,
que penso que com alguns jogadores aqui da zona de Portimão, que com menos mercado e com menos dificuldade, quiseram voltar a ter equipa sénior, mas penso que uma equipa que não vai ser, na minha opinião, não vai ser muito competitiva. Pronto, depois um empate entre o Alvorense e o Messinense, duas equipas que, na minha opinião, vão entrar ali no meio da tabela, e mais dois Bs, aqui o Imortal e o Lagoa B, acabam por se anular também no resultado, provavelmente num ajuste aqui de um equilíbrio que houve provavelmente na equipa durante o campo, com equipas muito jovens e que, como disse, acabam por ser suporte para as equipas A. Cervenho, vamos então para a zona do Sotavento. O Quarteira recebeu e venceu o Faro e Benfica por 1-0. O Sambrazense levou a melhor sobre a equipa B do Loutano por 2-1. O Juventude Campinense foi atropelado na recepção do Olhanense 1912 por 7-2. O jogo Marítimo Olhanense contra o Lusitano Moncarapachense B foi adiado e o 4 Clube de Olhão ficou isento nesta jornada. Um comentário à zona do Sotavento. Eu acho que foi o Campinense atropelado e serão os outros campinenses todos que vierem pelo caminho. Portanto, estou a ver aqui um bocadinho a qualidade e a quantidade do plantel do Olhanense. Aliás, eles durante a semana acabaram por eliminar o Grupo Desportivo de Lagoa da Taça do Algarve e depois fizeram um jogo, segundo aquilo que sei, começaram a ganhar logo no primeiro minuto, já estavam a ganhar 1-0 e isto foi um autêntico atropelo, não é? Portanto, esta equipa do Olhanense perfila-se aqui como um claro candidato não só à subida de divisão, mas a ser campeão da segunda divisão distrital. Portanto, depois parece-me aqui também, para aquilo que tenho visto nas redes sociais, é que há aqui um casamento perfeito entre a população, os sócios, e que estes resultados, isto é uma onda que vai aqui gerar aqui uma euforia e que provavelmente no próximo fim de semana, no regresso ao José Arcães, o Olhanense vai ter uma casa cheia, uma casa muito boa para uma segunda divisão distrital, porque casa cheia será quase impossível, mas com uma casa muito boa, fora do padrão normal do que é uma segunda divisão distrital, e que vai dar cartas nesta zona Sotavento. Depois um resultado muito equilibrado, fazendo também face àquilo que nós vínhamos a prever. Quarteira 1, Faro e Benfica 0, provavelmente deve ter decidido aqui em pormenores, duas equipas que vão ser até ao fim, para tentar ficar entre as três primeiras, para tentar alvejar aqui a subida de divisão. O Sambrazense a ter alguma dificuldade, se bem que teve a ganhar 2-0, com um gol do Loutano a aparecer praticamente no final, com esta equipa do Loutano, que irá ser sempre aqui também uma equipa, como dissemos, com miúdos dinâmicos, com miúdos com escola, com miúdos que vêm de um processo de formação de um grande clube, muitos deles a passarem pelos campeonatos nacionais, em que serão de certeza absoluta sempre um entrave muito grande a qualquer uma das equipas que apanharam. Parece-me a mim que as séries estão ligeiramente diferentes. Enquanto na série Barlavento existem 2 ou 3 claros candidatos que se sobressaem relativamente às outras, aqui existe um Olhanense muito forte e depois existe aqui um conjunto de 4 ou 5 equipas, na qual incluiria o próprio Campinense, o Quarteiro, o Faro e Benfica e o São Brás, muito difíceis e que vão aqui tac a tac, jornada a jornada, tentar se posicionar para ficar entre os 3 primeiros para a disputa tão alvejada da subida de divisão. Intervenção, Sotavento. Olha, o Sotavento, e tal como esperávamos, logicamente que não é novidade nenhuma este resultado. Se o Olhanense tivesse partido ou empatado, provavelmente seria uma surpresa, mas como é lógico, os números espelham precisamente aquilo que nós vínhamos aqui a falar e vínhamos também aqui de alguma forma a dizer sobre este Olhanense. Tem um homem na liderança da equipa, um presidente que conhece muito bem o futebol, quer o futebol nacional, quer o futebol internacional, e logicamente que há aqui uma união de forças, e como o Tony disse muito bem, entre o clube e entre a massa associativa do Olhanense. Eu vou continuar a chamar o Olhanense, embora seja o Olhanense como nosso vencedor, mas logicamente temos que apontar sempre para um Olhanense. Uma vitória esmagadora, tive o cuidado de acompanhar o resultado e acompanhando nas redes sociais o resultado deste jogo, e não me surpreendeu de alguma forma este 2-7 do Olhanense frente ao Campinense. Depois, aquelas duas equipas que eu também previa que poderiam lutar com o Olhanense
por um lugar que desse o acesso à subida, acabaram por vencer o Sambrazense, o Loutano B, por 2-1, e o Quarteira, tal como falámos do Guia, terei que falar do Quarteira, uma equipa que desce de divisão, logicamente com o objetivo na época a seguir, ou nessa época, é regressar ao escalão que acabou de descer. Como tal, vai ser aqui uma luta interessante entre estas 6 equipas, e também, como disse o Tony muito bem, não podemos de alguma forma não olhar para um Faro e Benfica, não olhar para um Loutano B dentro daquilo que o Tony disse, porque recordar que o Loutano tem também muita parte da sua formação a disputar os nacionais desses escalões, quer em juvenis, quer iniciados, quer penso que também em júniores, e logicamente que será aqui como que uma montra para que o técnico principal esteja atento para que possa depois ir de alguma forma buscar alguns jogadores para a equipa principal. De resto, para além do Aranense, que será aquela equipa que, como o Tony diz, mais uma vez tem que concordar, irá aqui de alguma forma ser um Loutano da época passada na primeira distrital, porque tem um plantel com muita qualidade, tem pessoas que percebem de futebol e que estiveram no futebol e que estão ainda no futebol, mesmo já retirados, e falo principalmente do seu presidente, que é uma figura carismática do futebol nacional e internacional, que é o Manuel Cajuda. Como tal, tem aqui todos os condimentos e todas as condições para ser a equipa que irá subir de certeza à primeira distrital. Do resto, há que aguardar, mas também, e não digo isto em desprimor das outras equipas, como é lógico, todas elas têm o seu valor, mas há que ser realista, tal como fomos a época passada, desde a primeira jornada com o Loutano, e vendo o plantel que o Aranense tem, vendo a estrutura que o Olhanense tem, vendo a ligação que está de novo a cidade a ter ao clube, vai ser sem dúvida este Sporting Clube Olhanense 1912 um gigante nesta segunda distrital, e com menor ou maior, eu não digo maior dificuldade porque não irá ter, mas com menor dificuldade irá sem dúvida para o ano estar na primeira distrital da Associação Paulo Algarve. E a Carnação, vamos subir para o Distritalão. Nesta jornada tivemos 4 empates em 6 jogos, numa mostra de equilíbrio competitivo. No jogo cartaz da jornada, o Futebol Clube Ferreiras venceu o Quarteirense por 3-1, o Lagoa foi vencer o Portimonense por 2-1, o Lusitano empatou a 1 golo com o Esperança de Lagos, o Coatrense empatou a 2 golos na recepção do Padernense. Noutro jogo grande, o Adiáchara empatou também a 2 golos com o Silves, e o Carvoeiro United e os 11 Esperanças não foram além de um nulo. Comentário. O comentário é aquilo que tu já disseste e nós temos vindo a dizer. Vamos ter um distritalão ainda muito mais equilibrado e muito mais competitivo. O jogo cabeça de cartaz, como é óbvio, e temos que o dizer, que era este Ferreiras com o Quarteirense SAD, e logicamente que depois de ver este resultado recordo-me de algumas palavras, e penso que disse-os aqui no último programa, de que realmente este Ferreiras tem um plantel de muita qualidade, um plantel que não só é aquele que entra no 11 inicial, mas depois também as soluções que acaba por ter no banco, e foi isso, digamos, que foi essencial e preponderante para a vitória no fim de semana passado, aqui frente à formação dos 11 Esperanças. Portanto, como tal, o Ferreira já queria assumir aqui já, logo no início, como quer dizer, atenção, estamos aqui, somos candidatos e ponto, final, parágrafo, queremos subir. É isto que deduzo deste Ferreiras, destas 2 primeiras jornadas, e mediante aquilo que me relataram do seu plantel, acredito vivamente que irá ter aqui uma palavra importante no que diz respeito a uma das equipas, ou a equipa que irá perfilar-se sem dúvida para atacar e a regressar para o ano já ao Campeonato de Portugal. Depois, frente a um Quarteirense que logicamente não conseguiu contrariar esta boa equipa, e como tal acaba por ser 3-1, acaba por ser, na minha modesta opinião, sendo 2 equipas que têm o mesmo objetivo, que têm o azimuth, que é olhar para a frente e pensar que querem subir, acaba por ser, na minha modesta opinião, um resultado um pouco
pesado para a formação de quarteira, mas lá está, não tivemos no jogo, não sabemos as incidências do jogo, mas acredito que por este resultado acabou por ser uma grande partida de futebol. Depois, o Colatrense a empatar com o Padranense, o Lusitano Vila Real a empatar com o Esperança de Lagos que parece não querer de alguma forma começar a dar passo no sentido também de poder regressar o mais rapidamente ao Campeonato de Portugal, e a vitória do Lagoa frente ao Portimonense B, dentro daquilo que o Tony diz, e que nós sabemos das equipas B, logicamente, que neste índice, com um distritalão, num índice competitivo tão elevado, tão forte, tão equilibrado como está, qualquer equipa B e se permite a expressão, com o devido respeito de todos os jovens que lá estão, é aglutinada por estas equipas que têm uma qualidade invejável, e ainda bem que assim que acontece, é bom para o futebol algarvio, é bom para a nossa primeira cidade. Depois, usou esperanças de uma derrota caseira em que tive a possibilidade de vencer o Ferreiras, tal como eu disse aqui, por como foi relatado, acaba por conseguir um empate no Carveiro United a 0 bolas. Isto é um espelho de que vamos ter, sem dúvida, um excelente campeonato, muito competitivo, muito renhido, logicamente destacando aqui aquelas 3 equipas que falámos, e volto a dizer com o devido respeito a todas as outras, Ferreiras, Quarteirense SAD e Esperança de Lagos, que continuam a ser aquelas que estão na linha da frente para poder alcançar o objetivo que passa pela segunda divisão. Sr. Banho. Acho que o grande vencedor da jornada foi o Ferreiras. Ferreiras foi o grande vencedor da jornada. Foi esclarecedor, não é? Acho que foi aqui esclarecedor. Os números não enganam. Aquilo que perguntei também, porque o jogo foi num dia diferente do que todos os outros, é que realmente o resultado é um resultado justo. Aqui, a nível individual, destacar aqui talvez um bocadinho o Wilson húngaro, né? Mais conhecido pelo Saddam. 2 golões, acho que foi 2 golões, fez um grande jogo. Foi a indicação que me deram que foi o MVP do jogo, né? Num grande jogo, com muita gente, com um bom tempo. E é isto tudo que nós queremos, né? Nós só queremos ir aos sítios e ficarmos contentes com a qualidade daquilo que vemos, né? Qualidade de intervenientes, qualidade no espetáculo, qualidade na parte de arbitragem, qualidade no espaço em si, porque acho que o relevante, sentar maravilhoso, como costuma estar, como a gente nos habituou, o Estado na Nora, sempre um relevado e um estádio imperial em que dá gosto de ver um jogo. E então, dessa forma, o jogo da jornada com um resultado esclarecedor, com o grande vencedor da jornada, na minha opinião, a ser o Ferreiras. Depois, aqui o Lagos, Esperança de Lagos, em que se encontra a ganhar na primeira parte 1-0, gerir o jogo, tem toda alguma forma a aguentar aqui algum caudal ofensivo da equipa do Lusitano numa parte final, é que acaba por ser coroada com um gol do tal inevitável que falamos aqui nos tais destaques, Nuno Silva, que ao sair do Moncarapacha assume ali aquela bitola de o comandante deste Lusitano, e que de vez em quando vai fazer, porque ele vai fazer muitos gols, além da qualidade excepcional e da capacidade de liderança que tem, vai marcar muitos gols de certeza absoluta, mesmo sendo ele um defensor ou um médio defensivo, vai fazer muitos gols com toda a certeza. Portanto, o Lusitano em casa vai ser uma equipa terrível de se bater, muito dificilmente vão passar lá equipas com capacidade para dar a volta, mas o Esperança a bater-se bem e a fazer um excelente jogo. Depois, aqui estou-me a lembrar de um Odiaste 2, Silves 2, aqui vizinhos, sempre um jogo apetecível, mais uma vez expulsões, portanto, não sei se vocês repararam, mas houve praticamente expulsões em quase todos os jogos. Acho que só houve um jogo que não teve expulsões, um 2-2, incerteza no resultado, um jogo disputado, acho que um resultado justo daquilo que também me perguntei e tentei me informar. Depois passava aqui para Horta da Areia, um sempre difícil, Latrense Padernense, em que o Padernense acaba por fazer 3 golos e empata 2-2, portanto fez um autogol também. O Kaique faz um gol na própria baliza, acaba depois no final acabar de fazer o gol do empate, portanto um jogo extremamente disputado. Ouvi algumas declarações do Leandro que me disse que alguma ingenuidade, em que em alguns momentos têm que ser mais objetivos e mais incisivos, em que eu ambicionava um bocadinho nada mais. Não vi o jogo também,
Depois, 11 Esperanças a empatar em Carvoeiro. Carvoeiro, em que toda a gente pensa, para uma equipa com menos recursos, está a começar, não sei se estava preparado para a primeira ou para a segunda, mostrou que também vai ser extremamente difícil. O Esperança acaba por ganhar em Lagos, fruto também dos 3 golos na primeira jornada, 3 golos logo numa fase inicial. Depois o Carvoeiro acabou por equilibrar e bater-se tac-a-tac igual, com algumas oportunidades de golo também com a equipa do Esperança. E depois deixei para o fim o jogo que fui ver. Fui ver um Portimonense 1, Grupo Esportivo de Lagoa 2. Um bom jogo, olha, uma primeira parte muito equilibrada. Toque-ataque, podia ter, qualquer uma das duas equipas podia ter marcado. A minha opinião é que o jogo se decidiu um bocadinho nos bancos e na capacidade que o Roberto teve em ler ali um pormenor. O Roberto Alberto faz uma alteração a 35 minutos da primeira parte em tentar colocar um jogador no corredor direito, no corredor direito do Lagoa, portanto, em que viram que do lado esquerdo do Portimonense tinha Pedro Félix, que era o melhor jogador, mas que tinha algum déficit a nível defensivo. Tentou explorar ali um bocadinho isso, correu bem, acaba por aparecerem 2 golos do lado direito, a entrada do João Viana deu ali alguma intensidade e muitos cruzamentos na área, muito perigo. E depois na segunda parte, penso que os bancos, as substituições com mais qualidade da equipa do Lagoa em relação aos jogadores que entraram, talvez um bocadinho fisicamente também se notou ali. O Lagoa que quis ganhar o jogo, no início da segunda parte mostrou logo, tem ali 2 ou 3 lances e depois acaba por marcar. O homem do jogo, o Ricardo Lamy. Ricardo Lamy foi o marcador do segundo gol, já tinha tido um lance precisamente igual em que a bola bate na barra. E fez um jogão, um jogador com uma intensidade diferente. Destes jogos que vi no Distrital, o jogador que mostrou mais a atenção. É um jogador também habituado a campeonatos de Portugal. Fez um jogão, tanto a defender como a atacar, sendo lateral e jogou lateral esquerdo, sendo um jogador destro, jogou a lateral esquerdo. Foi sem dúvida, na minha opinião, o MVP do jogo. E ele, não digo que ganhe ele o jogo, quem ganha sempre uma equipa, mas ele teve um contributo muito forte relativamente ao desenrolar do jogo e ao resultado final. Portanto, 2-1, um resultado justo, com o Portimonense a bater-se muito, muito bem, com miúdos com muita qualidade. O Mário, que também percebeu o que é que estava a dar ali o jogo, acaba por tirar o Cabral, que era o ponta de lança, mete o miúdo Martim, a primeira vez que toca na bola faz golo. Uma substituição muito bem pensada também, pensou o que é que o jogo estava a pedir, e aquela diferença de um jogador mais na profundidade e o Martim, jogador mais no pé, com características diferentes, confundiu ali um bocadinho e na primeira jogada acaba por fazer. A partir do momento que está em desvantagem, o Lagoa arrisca tudo e foi para cima do Portimonense e acaba por, já vinha a ser, mas acaba por consolidar a superioridade que tinha feito, especialmente no início da segunda parte, e materializar em 2 golos, que podiam ter sido mais, se calhar mais alguns, com alguma injustiça para o Portimonense também, mas um resultado justo deste Lagoa que, pronto, pareceu-me crescer em relação àquilo que ouvi no primeiro jogo, e poderá também ser aqui além dos 3 com a encarnação perfila, eu acabo por meter aqui também um bocadinho o Lagoa como um dos candidatos também, e temos um campeonato super competitivo pelas 4 empates e como vencedor da jornada, como disse no início, Ferreiras. Ora, aí está. Continuamos a subir, Soromanho, agora para o CP. Nesta jornada o Monca continua líder, mas o Vitória de Setúbal não larga. O Monca recebeu o Elvas e não disfarçou dificuldades na vitória por 2-1, e no clássico de Albufeira o Loutano levou o melhor ao vencer por 2-1 o Imortal. No estado das coisas algarvias, o Monca é líder, o Loutano está com 2 vitórias consecutivas e o Imortal está em dificuldades com apenas 2 pontos. Comentário. Sim, mas acabou por ser um jogo muito, muito competitivo. Ali o Loutano e o Imortal muito competitivo. Resultado mínimo. O Imortal também ali na luta, sempre. O jogo foi muito decidido, provavelmente em alguns pormenores, provavelmente se calhar até na qualidade individual. Eu acho que o Imortal tem todas as condições para inverter um bocadinho esta situação. Falta aqui um resultado positivo, que dê aqui um alento diferente, uma maneira diferente de encarar. Aquele balão de oxigênio, aquele clique para se conseguir fazer mais qualquer coisa. Nós sabíamos também, e falamos nisto várias vezes, que a nível de nomes, a nível de investimento, provavelmente o Imortal das 3 equipas do Algarve teria sido a que menos investiu, a que menos apostou, talvez por uma incapacidade também, por alguma
dificuldade na parte monetária também. Estamos a falar de um campeonato já, como também já dissemos aqui várias vezes, muito próximo de campeonatos profissionais, com orçamentos, com equipas com orçamentos muito maiores, e tentar com poucos jogos fazer aqui umas omeletes gostosas, e é isto que se tenta sempre fazer. O Loutane, relativamente ao Loutane, uma vitória importante, duas vitórias consecutivas, cimentar ali uma posição que tentar chegar o mais perto possível dos lugares de decisão, e para acabar o Monca com mais uma vitória. O Monca vai de vitória a vitória. Não há jogos fáceis. Provavelmente pensaríamos que, olha, vão receber o Elvas em casa, vai ser um jogo mais fácil. Não vejo aqui facilidades. As equipas muito bem orientadas sempre, com os jogadores já com muita qualidade, com estruturas muito bem pensadas, muito bem organizadas. Portanto, qualquer resultado mínimo acaba por ser uma festa. Qualquer 3 pontos, quer sejam em casa ou sejam fora, são sempre muito difíceis de ganhar, e o meu Carapaz continua numa senda de vitórias, com a vitória de Setúbal também pelo historial que tem e pela capacidade que tem também de envolver logo ali muito atrás, mas que tudo se perfila como um Monca, como um dos grandes candidatos à subida de divisão e ao regresso à terceira Liga 3. Encarnação, CP, como é que viste esta jornada? Bom, para já, 2 das 3 equipas que desceram da Liga 3 ao Campeonato de Portugal estão perfiladas nos lugares de subida, que é o Moncarapachense e o Vitória de Setúbal, a exceção feita para o Real Sport Clube, ou Real Massamá, como queiram chamar, que está em zona de descida. Portanto, era de prever, aliás, a forma como este Moncarapachense foi construído desde o início da temporada, que fazia antever de alguma forma que fosse uma equipa que ia de novo olhar para cima e querer logicamente regressar a uma liga onde se estreou, e foi aliás a primeira equipa algarvia a participar na Liga 3, e que logicamente que quer o seu presidente, quer o próprio treinador, quer o restante staff que faz parte deste Moncarapachense, queriam repensar aquilo que menos correu bem, para poder, de alguma forma, voltar a acenar com a possibilidade de regressar à Liga 3. Um jogo onde o Monca teve a perder por 1-0, empatou mesmo já em tempo de compensação e depois conseguiu dar a volta. Tal como o Tony diz, não há ciência para estes jogos. Aliás, ainda mais agora com as plataformas que a própria Federação coloca à disposição dos clubes para que se possa visionar os jogos das equipas adversárias. Antigamente, e o Tony lembra-se tão bem como eu, tinha que andar com uma equipa de reportagem atrás para filmar os jogos, para depois ir ver. Hoje basta ir a uma plataforma e tem lá todos os jogos das equipas adversárias, e é muito mais fácil perceber de que forma é que o adversário joga ou não, para tentar anular essas bases, para que não consiga vencer a partida. Depois, um Vitória de Setúbal que não desarma, aliás, Vitória de Setúbal que também reestruturou-se com essa perspectiva de atacar o regresso à Liga 3, e logicamente está para já a fazer jus, juntamente com o Moncarapachense, das 2 equipas que têm essas probabilidades e que estão de alguma forma com os olhos colocados nesse patamar que se chama Liga 3. Depois, um Loutane que vinha de uma vitória, a saída do Ivo, do comando técnico. A equipa venceu o Serpa, agora foi a Albufeira, um campo sempre muito difícil, muito complicado de se jogar. Aliás, sabemos que a forma como o Ricardo Moreira arma as suas equipas para os jogos, e logicamente que o que falta aqui a este Imortal será aquilo também que o Tony já referenciou, e muito bem, falta uma vitória e um resultado que possa depois fazer com que a equipa gradualmente vá chegar aos lugares que lhe interessa, que é os lugares que dão a permanência neste Campeonato de Portugal, embora já tínhamos aqui um fosso de cerca de 5 pontos, também estamos na 6ª jornada, logicamente não é preocupante, o Imortal já teve situações idênticas e de um momento para o outro conseguiu dar a volta aos acontecimentos, e como é óbvio, acredito que a equipa de Albufeira irá com maior ou menor dificuldade também alcançar essa manutenção. Depois, voltando, era imperativo vencer para tentar aqui de alguma forma não deixar fugir quer Moncarapachense, quer o Vitória de Setúbal, quer o próprio Sintrense, que tem 12 pontos, aliás. Portanto, o Loutane tinha mesmo que vencer para não deixar fugir este trio
que vai à frente para poder tentar ainda chegar lá o mais rápido possível. Mas o certo é que 2 vitórias consecutivas se uma é boa, 2 são excelentes, num jogo em que o Loutane também entrou a perder e teve a perder, mas depois conseguiu dar a volta e conseguiu conquistar os 3 pontos. Temos um campeonato também de Portugal ao rubro, aliás, basta ver que muitas dessas equipas, e provavelmente se nós formos ver, escalpelizar as equipas que estão do 10º lugar para baixo, Vasta Grama, Real, Elvas, Imortal e Serpa, provavelmente, colocando aqui se calhar as equipas do Fabril e do Barreirense, provavelmente são as equipas que não são as chamadas profissionais, ou são aquelas equipas que não treinam diariamente, quando digo diariamente, sem horário pós-laboral. Portanto, de resto, tudo normal neste Campeonato de Portugal, esperando realmente que ao Mon Carapachense consiga-se chegar a outra equipa, Algarvia, e que o Imortal consiga amealhar os pontos necessários para fugir daquela zona que é sempre perigosa, já que o fosso também depois vai ficando cada vez maior e a recuperação essa torna-se depois um pouco mais complicada a consegui-la. E a Carnação? Vamos agora para a Primeira Liga e para o Sporting Clube Farense. Na 8ª jornada, o Farense recebeu o Vizela e esvaziou-se num nulo. Foi pouco Farense? Olha, para quem viu os primeiros 15, 20 minutos, levava a crer que o Farense ia golear, se me permitem a expressão, o Vizela. A equipa entrou bem, entrou rápida, processos rápidos, transições rápidas, a jogar para os laterais. Depois faltou aquilo que é a essência do futebol, que é aquilo que faz os estádios vibrarem, fazem as pessoas gritarem, fazem as pessoas ficarem felizes, que é colocar a bola lá dentro das redes. E isso o Farense não conseguiu, embora tenha tido nestes primeiros 15, 20 minutos uma série de oportunidades para o fazer, e se realmente se tem aberto o leque, como costuma dizer, teríamos aqui a falar num outro resultado, não aquele que aconteceu. A partir daí penso que o Vizela conseguiu encaixar o Farense. Quando digo encaixar é cortar as linhas de passo que o Farense estava a ter naqueles primeiros 15, 20 minutos demolidores, e as equipas acabaram depois por quase que se auto-anularem. Ou seja, um Vizela que conseguiu uma ou duas situações, e tem uma mesmo ao minuto 88 ou 89, em que o Ricardo Velho, com uma grande defesa, evita o golo do Vizela, mas o certo é que o Farense pode-se queixar neste jogo de si próprio, e também de um ou dois lances. Um deles para mim é crasso, que é o lance do Artur Jorge na grande área, que é duplamente penalizado com uma falta. Para mim leva um pontapé na perna direita e depois é puxado pela camisola, e o outro lance é o do Fabrício Isidoro. Como tal, não havendo VAR, não havendo este tipo de coisas que devia haver num jogo de futebol normal, e digo normal porque há um lance, e vamos provavelmente falar, não vamos falar, mas eu vou falar, que a comunicação também social falou muito, que é a expulsão do Sporting, em que também não há qualquer motivo para a expulsão. Portanto, isto são muitos erros, acaba por depois ser aqui como uma bola de neve, e nós andarmos todos os fins de semana, por incrível que pareça, em vez de andarmos aqui a falar de coisas mais interessantes e estar a dizer aquilo que eu disse, que o Farense esteve bem nos primeiros 15, 20 minutos, depois a equipa perdeu intensidade, perdeu alguma força, o Chaves encaixou-se, aliás, o Vizela encaixou-se muito bem, eliminou uma série de linhas de passe, marcou em cima 2 ou 3 jogadores fundamentais que são e têm sido o cérebro do Farense, o caso do Fabrício, o caso do próprio Pastor, não conseguiu subir da forma como costuma subir, dando mais espaço para o Talocha, que fez esse papel que costuma ser o do Pastor. Portanto, este Vizela também foi inteligente naquilo que era a sua maneira de jogar. Agora, não podemos andar aqui sistematicamente, de 8 a 8 dias, a falar em erros de arbitragem, porque senão acabamos por arranjar um programa, em vez de estarmos a falar daquilo que mais gostamos e daquilo que nos dá mais prazer ver e que nos faz vibrar, que é o futebol, andamos aqui sistematicamente a falar de arbitragens, porque tem sido praticamente em todos os jogos da Primeira Liga.
E isso quanto a mim, já continua a ser completamente anormal. E depois eu sou presidente da Liga, não venha a Faro passear. Sem dúvida, estava um sábado espetacular de sol. Provavelmente se tivesse ido à Praia de Faro, ou Farol, ou à Colatra, ou aos Angras, ou à Deserta, teria estado bem melhor, porque com certeza estava a ver o jogo num tablet ou num computador, e acaba por viver um jogo onde há um lance, e ele que foi árbitro provavelmente há de pensar bem naquilo que tem visto, e ainda não fez nada, e é isto que tem que ser feito. Tem que ser feita alguma coisa para bem, não é para bem do Farense. Atenção, não estou aqui a dizer que é para bem do Farense, estou a dar um lance. Vi alguns colegas nossos da comunicação social, que é a segunda expulsão, que é a expulsão do Sporting no último jogo em casa, frente ao Aroca, e que são unânimes a dizer que não há expulsão, não é para mostrar o cartão que dá a expulsão ao jogador do Sporting. Portanto, e isto andamos aqui sistematicamente nisto, a gente abre as televisões, é só arbitragem. Epá, isto tem que haver aqui um ponto final, porque não nos faz bem à saúde, como é lógico, e nem faz bem à saúde de quem são os adeptos dos clubes que são visados. Agora, isto Farense realmente foi com o Sporting o que foi, acaba por ser estes dois lances, na minha modesta opinião, porque tive acesso às imagens e tenho os vídeos em câmara lenta que se vê nitidamente, principalmente do Arthur Jorge, que é um lance de grande penalidade, e o árbitro nem sequer ao VAR vai, ou nem sequer ouviu o VAR. Portanto, não sei muito sinceramente o que é que o VAR também dá a fazer no futebol português, mas como tal, não queria estar aqui a massacrar muito mais sobre arbitragens, mas é aquilo que eu disse, o Farense demolidor nos primeiros 20 minutos, as equipas encaixaram-se bem no lado do Farense, o Vizela foi inteligente na forma como veio jogar a Faro, vinha para ganhar, com o seu treinador, o Pablo, já tinha dito na antevisão que vinha a Faro para conquistar os 3 pontos, não fez da melhor forma, o certo é, levou um ponto, o Farense não conseguiu pontuar, aliás pontuou, não conseguiu vencer, e como tal acaba por ser um resultado menos positivo, já que é como uma equipa considerada do seu campeonato. Se estivéssemos a falar de um Sporting, do Benfica, ou de um Porto, ou de um próprio Guimarães, ou de um próprio Braga, eu teria que dizer que não seria um resultado normal, que o Farense os jogos onde entra é sempre para ganhar, e falo sempre dentro dessa perspectiva. Agora, frente ao Vizela, não conseguiu desarmar depois aquela teia que inicialmente conseguiu desmantelar. Muito bem. Cervenho, como é que viu o Farense? Quando se fala do Farense a seguir ao Encarnação, ficamos com pouca coisa para dizer. Ali uma parte inicial que pensei mesmo que ia ser mais um dia de glória, um São Luís, um dia de vitória, um dia de todos os farenses, e que depois, com o passar e com o não aparecer do gol, e com uma forma inteligente também, como os próprios jogadores e como a equipa técnica contrária, conseguiu de alguma forma anular aqui, como o Carlos dizia, não só alguns jogadores-chave, mas algumas zonas do campo onde é que se poderia, que o Farense começava a construir, começou-se a anular, as equipas começaram-se a anular e pronto, e calhamos ali um bocadinho ali não numa monotonia, porque o jogo acabou por ser sempre bom, mas numa incapacidade de ferir o adversário, por uma capacidade que tiveram de prever onde é que se conseguiam anular. E pronto, e acabou por faltar aquilo que toda a gente gosta, que é os golos, e um golo a qualquer altura espicaçava ali um bocadinho e fazia com que a outra equipa tivesse que obrigatoriamente que arriscar um bocadinho mais, ir à procura de mais qualquer coisa. Acabou por não acontecer, acabaram por os heróis, na minha opinião, além de boas exibições individuais, mas serem os guarda-redes, fizeram, cada um pelo menos tem ali uma ou duas defesas muito boas, que acabam por manter as suas balizas invioladas e dar pontos. Pronto, e acabamos por ter o Farense em casa a continuar a ser uma equipa chata, uma equipa muito difícil de se bater, que pode se bater de igual para igual com qualquer equipa, e que tem que fazer o campeonatozinho aqui deles aqui também. Portanto, aqui temos que ganhar os pontos suficientes que nos dêem capacidade para pensar que para o próximo ano a primeira divisão outra vez, porque fora é sempre mais difícil, por muito massa associativa que o Farense consiga levar, terá sempre a minoria, e aproveitar aqui todos estes pontinhos em casa e todos estes joguinhos em casa para amealhar o máximo possível de pontos, para poder cimentar uma posição no meio da tabela, para que depois tranquilamente se consiga explanar o seu futebol e jogar de uma forma bonita, com a qualidade que tem e que nos tem mostrado.
Sarmanho, vamos continuar na Primeira Liga, mas com o Portimonense. Na 8ª jornada, o Portimonense tinha a missão impossível no Dragão, mas acabou com o Futebol Clube do Porto a não deixar jogar. Como é que viu o jogo? É um jogo interessante. Na cabeça dos portugueses, e podemos ver pelo mercado das apostas, porque é o mais flagrante disto, 80% tínhamos mais do que 2 golos, ou mais do que 2 golos e meio. Portanto, aqui haveria na cabeça de praticamente toda a gente que o denominado vassal do Futebol Clube do Porto, ou a equipa B, ou a equipa C, ou o que quer que seja, prestasse mais uma vez vassalagem à equipa do Futebol Clube do Porto e houvesse um resultado desnivelado. Acabou por não acontecer. Penso que mérito também um bocado da organização defensiva da parte do Portimonense. Eu penso que o Mister monta equipas bem. A equipa é muito organizada a nível defensivo. Falta-lhe regularidade em algumas peças, falta-lhe às vezes qualidade em algumas peças. E acaba por Portimonense sofrer, a partir do momento que sofre estas expectativas de trazer um resultado positivo, acabam praticamente por acabar, até na própria cabeça dos jogadores. Estamos a perder 1-0, Dragão, vemos de um conjunto de resultados que se calhar menos positivos, historicamente aqui somos quase sempre goleados, nunca ganhamos aqui. O que é que será que vai acontecer agora? Isto é um fantasma. Mesmo um jogador que chega ao Portimonense há pouco tempo e que não conheça muito bem a história, acaba por ser absorvido um bocadinho também nesta dinâmica. Mas não, acabou por se manter, adiou o golo, o guarda-redes com algumas boas intervenções, a equipa sempre muito coerente, saía quando podia, em alguns processos organizados e com alguma qualidade, nem sempre com a qualidade desejada, mas também porque tinha um oponente com muita qualidade e que também não é fácil jogar, não só com o Futebol Clube do Porto, mas especialmente no Dragão. Acaba por ter a oportunidade, na minha opinião, uma oportunidade claramente grandiosa de empatar, de chegar ao golo, com uma grande defesa do guarda-redes do Porto, mas também ali com um bocado de... nós treinadores muitas das vezes dizem, enfrentar a baliza tem que custar. Mas eu já vi o lance umas 5 vezes, ele está isolado, descaído para o lado esquerdo, e tem um colega completamente, a bola praticamente encostava. Era um gol fácil de marcar, mas pronto, aqui nestas decisões acabamos por às vezes cometer erros porque pensamos que vamos conseguir e acabamos por ser nós os heróis e acabamos por o colega que está ao lado numa situação muito mais favorável de não ter a bola e acaba por... Também estou convencido que na altura em que era o Porto iria carregar e mais tarde ou mais cedo, nem que fosse ao minuto 97 ou 99 ou 100, acabaria por marcar. Mas de qualquer forma era um prémio que foi honesta, que se bateu e jogou o jogo pelo jogo e que acabou por unificar também as cores do Portimonense, as cores da cidade de Portimão e do Algarve. Portanto, um resultado mínimo contra todas as expectativas. Não o Portimonense ter feito um jogo fabuloso, mas um jogo bom em organização, em querer, em vontade, especialmente um plano de jogo bem concebido. Muitas das vezes Paulo Sérgio faz isto muito bem. Agora, este não é um jogo do Campeonato do Portimonense, como o Carlos dizia ainda há bocado, que o Farense tinha perdido pontos com uma equipa do seu campeonato. Este é um jogo que não é do Campeonato do Portimonense. Portanto, íamos tentar buscar qualquer coisa no jogo que não era nosso, nos pontos que não eram nossos. O nosso campeonato continua na próxima jornada, provavelmente em casa, com a equipa do nosso campeonato. Aí sim temos que ganhar pontos, aí sim temos que marcar o nosso poder e assimilar aqui tudo aquilo que pudermos para que no final possamos ter o número de pontos possíveis para nos dar a manutenção. Sarmanho, antes de passar a bola ao Encarnação, foi visível a imagem da falta de adeptos do Portimonense no Dragão, mas o Portimonense assegura que estiveram cerca de 200 adeptos. Como é que viste isto? Eu duvido que tenham estado 2 dezenas, quanto mais 2 centenas. Vi 4 ou 5 ou 6 imagens de alguns adeptos. Fiquei curioso pela publicação das redes sociais oficiais. Houve 1 ou 2 pessoas, amigas minhas, familiares, que lá estavam. Duvido mesmo muito que tenham estado os 200.
duvido muito que tenham estado 20, mas provavelmente 7 ou 8 ou 9 ou 10 adeptos estiveram com certeza. A distância era grande também, se bem que era um fim de semana prolongado, né? Acabam por muitas das vezes também poder passar um fim de semana prolongado e ver o jogo do Portimonense. Houve ali um feriado no meio. Pronto, agora a minha opinião é que dificilmente esses números foram ditos, muitas das vezes acabam por não, neste caso concreto, acaba por não corresponder à verdade. É a minha opinião pessoal, daquilo que vi também, investiguei ali um bocadinho, também falei com 2 ou 3 pessoas, falei inclusive com uma pessoa que esteve dentro do estádio sobre essa situação, e que nenhuma delas, mesmo dentro do próprio estádio, acabam por ficar com a noção de que estavam mais do que 2 dezenas de adeptos do Portimonense ou de simpatizantes do Portimonense no estádio do Dragão. Declaração. Portimonense. Olha, o Portimonense acaba por sofrer um gol numa transição, uma bola perdida da defesa, depois descompensada, não conseguiu recompor-se, porque ia iniciar o processo de ataque, ou seja, de meio campo, defesa meio campo, e como tal, o jogador do Futebol Porto foi mais rápido e aproveitou para marcar e para inaugurar o marcador, um resultado que acabaria por ser o resultado final, mesmo com o Porto reduzido a 10. Logicamente que o Portimonense vendeu muito caro esta derrota, ao contrário daquilo que muita gente poderia pensar que fosse acontecer no Dragão, por resultados anteriormente que aconteceram, digamos, que não foram nada benéficos nem nada simpáticos para este Portimonense, mas o certo é que a equipa de Paulo Sérgio mostrou um grande sentido de rigor técnico-tático, esteve bem, à exceção daquele lance que acaba por ser crucial para o desenrolar do resultado, mas de resto, tal como o Tony diz, há aquele lance, e nós estamos às vezes no estádio e os jogadores passam bolas e dizem, poças, pá, porque é que não remataste, pá, remata a baliza, pá, mas isto é rematar a baliza, não se faz golos, e realmente ali, se nós tivéssemos dito o contrário, provavelmente hoje teríamos aqui a dizer que jamais alguma vez direi a um jogador que está em zona frontal à baliza ou posicionado em frente ao guarda-redes que vai passar a bola para um colega se não rematar, mas o certo é que o futebol é mesmo isto, portanto, há decisões que têm que ser tomadas, são decisões que são milésimos de segundo, e logicamente não foi a melhor opção, mas acabou por ser a opção que eu diria ao jogador para fazer caso ele estivesse na zona onde estava e com a visão que estava. Mas pronto, o futebol é mesmo isto, um Portimonense que acabou por mostrar que pode fazer muito mais neste campeonato do que tem vindo a fazer e que deixou, sem dúvida, uma boa imagem no Dragão. Logicamente que se terá empatado, provavelmente ainda hoje teríamos a jogar esse encontro entre o Porto e o Portimonense, mas felizmente para o Porto, felizmente para o Portimonense, acabou 1-0 e o jogo resolveu-se rapidamente, tal como se resolveu na Reboleira. Não se resolveu contra o Farense, mas na Reboleira resolveu-se dentro do tempo que foi de compensação dado. Portanto, penso que o Portimonense deu uma excelente réplica ao Futebol Clube do Porto. Está de parabéns, não pelo resultado, mas sim pela forma como encarou a equipa de Sérgio Conceição. E em encarnação, a questão dos adeptos do Portimonense no Dragão merece-te algum comentário? Emílio, nós temos que começar a ver o futebol dentro desta perspectiva. E reporto-me aqui aos preços que o Porto fez para o Farense. Os bilhetes rondavam entre os 27 e os 30 euros. Uma viagem de Faro ao Porto, ou de Portimão ao Porto, não é propriamente de ir de Faro ao Olhão, ou de ir de Portimão a Lagoa, ou de ir de Portimão ao Diastre, ou de ir de Portimão a Faro. Portanto, estamos aqui a falar de despesas poderão rondar provavelmente os 200, 300 euros, porque depois não podemos esquecer que também temos que comer, também temos que meter gasolina no carro, temos que pagar as portagens, por aí adiante. Logicamente que isto poderá ser aquela fase em que a gente estamos aqui a tentar tapar o sol com a peneira, como é óbvio, não é? Mas penso que, essencialmente, este será um dos fatores que leva muitos dos adeptos a não irem ao estádio de futebol. É assim, para além daquilo que eu venho a falar aqui sistematicamente, e irei continuar a falar,
que é os erros crassos da arbitragem, muitos deles, não vou dizer a palavra que é para depois não me colocarem qualquer tipo de processo em cima por o que quer que seja, porque as pessoas não são parvas, as pessoas hoje em dia têm uma coisa que chamam redes sociais, e as redes sociais o que é que faz? Faz-nos relembrar muitas das coisas que aconteceram há 1 ano, há 2, há 3, há 4, há 5, e há um erro que normalmente, pelo menos nas minhas redes sociais, nos anos anteriores vão aparecendo, é estas situações que nós temos vindo a falar e que são faladas diariamente na televisão. Portanto, tenta-se implementar VARs, tenta-se implementar sistemas de videovigilância para ter mais segurança dentro dos estádios, tenta-se implementar novos sistemas de regras, novos relevados, novos sistemas de detectar-se a bola, mas depois aquilo que faz com que o futebol, de alguma forma, seja a sua essência, que é o que se passa lá dentro, acaba por ser adulterado. E como tal, as pessoas pensam um pouco como eu. Então eu vou sair da minha casa, vou-me deslocar para ver um jogo que eu à partida já sei que irá acontecer algo daquilo que eu penso que vai acontecer. Epá, eu com 300 euros convido-os a todos e a gente senta aqui na minha casa na boa e comemos do bom e do melhor e vemos o jogo tranquilos e cada um vai para a sua casa depois no final do jogo. E é isto cada vez mais, as pessoas têm que perceber. Este fenómeno do futebol desportivo acaba por ter também um pouco este impacto. É lógico que, e sabemos de antemão que o Portimonense, e o próprio Tony já o falou aqui, pelo menos na época passada, os adeptos estavam um pouco costas viradas para o clube. Mas depois, todos estes fatores que acrescem a essa situação acaba também por pesar. Logicamente que não é fácil hoje em dia, e do modo e como as coisas caras estão, uma pessoa fazer uma deslocação ao Dragão, ou uma deslocação ao Vila Verdense, ou uma deslocação a Braga, ou uma deslocação a Chaves. Quer dizer, isto são coisas que hoje em dia são insuportáveis. Mas se me dissessem assim, eu comprei um bilhete e tenho garantido que vou assistir a um grande espetáculo, ok? Imagina que eu vou ao Mel Arena, epá, e sei que o Rod Stewart, qualquer grupo desses, vão dar um concerto que de alguma forma, a minha expectativa é que vai ser um grande concerto, portanto eu não vou sair defraudado do dinheiro que investi. E hoje em dia quem vai ao futebol acaba por ter um bocado essa situação que é, acaba o jogo e estamos a falar logo, não marcou penalti, não marcou falta, não marcou livre, devia ter expulsado, não expulsou, portanto tudo isto acaba também por pesar um pouco no adepto, e são os adeptos que acabam também por ter alguma força no futebol. Portanto, como tal, não me espanta que não tenham ido até ao Dragão, mas também há o fator que o Tony diz, também pode haver aqui um virar de costas ainda da massa associativa do Portimonense para com o clube, mas logicamente que é uma viagem dispendiosa e muito cara uma ida ao norte. Bom, vamos encerrar. Encarnação, na segunda presença no Mundial de Rugby, Portugal conseguiu o melhor registro de sempre, com um empate, uma vitória e algumas ameaças. Esta é a realidade do rugby português ou foi uma exceção? Qual é a tua opinião? Olha, eu já ouvi um dos jogadores dizer da seleção quando chegou a Lisboa que invistam mais em nós, apostem mais em nós. Ainda estamos a falar de nenhum Cristiano Ronaldo na seleção de rugby. Nenhum Nani, nenhum João Moutinho, nenhum Rui Patrício. E a forma como estes homens, que é o que realmente, se há coisas que me impressionam, é quando ouço a portuguesa e a forma como ela é interpretada. E quando vejo estes homens cantarem o hino nacional, de alguma forma emociona-me e faz-me acreditar que realmente o desporto é isto. Esta equipa de rugby, como a própria seleção feminina de futebol, tem vindo a subir de ano para ano patamares completamente muito positivos no desporto, não só nacional, como também e mesmo mundial. E esta seleção de rugby tem aqui criado, tal como a seleção feminina de futebol, temos criado uma certa expectativa e uma certa satisfação ao vê-los jogar. Porque as próprias derrotas que eles têm a nós, principalmente eu vejo assim, não me deixam triste. Não me deixam. Parece pragmático, mas é verdade. Uma derrota normalmente deixa um adepto de um país, ou de um clube, ou whatever, triste. Mas não me deixam. Porquê?
por ver o empenho, a dedicação, a coragem, a ambição, a vontade. E estamos a falar de pessoas que nunca ouvimos falar. Eu sou-vos franco, eu nunca ouvi falar nestes homens. Na seleção feminina de futebol, na Sénior, já tinha ouvido falar em alguns nomes. Agora, nestes homens, nunca ouvi falar no nome deles. E é isso, se calhar, que me dá mais gozo e mais prazer e mais satisfação ver que realmente tem que se apostar mais neste tipo de pessoas, neste tipo de atletas. Até o próprio treinador português, que é francês, dizia-o: ganhamos um jogo às Ilhas Fiji. Espetáculo, porreiro. Eu nem esperava, eu nem disse eles para se... Portanto, tudo isto, toda esta ingenuidade, no bom sentido da palavra, faz-me ficar em pele de galinha, como já estou a falar, que é aquilo que eu sinto a olhar para esta seleção de rugby. E mais ainda sinto, mesmo não percebendo patavina daquilo, e sou-vos franco, é do desporto realmente que não tenho a mínima noção. Sei que a bola tem que entrar naquela... Não, quem diz a verdade não merece castigo, mas eu vi o jogo com o Fiji, já nisto que vos estou a dizer, por respeito a esta seleção nacional. Não que eu perceba que eu domino o rugby, porque não domino e não percebo, ser que um vale 3 pontos, outro vale 2, e depois, enfim, mas não domino, sou sincero, não domino. Mas este jogo foi como que uma homenagem de mim próprio a esta seleção, independentemente de se Portugal tivesse ganho ou tivesse perdido, a estes homens, porque merecem o nosso respeito, merecem ser recebidos pelo Presidente da República como vão ser, merecem ser homenageados no jogo, no Dragão, da seleção principal frente à Eslováquia, e merecem muito mais. Merecem que o Estado português, a Federação, os apoie ainda mais, porque acredito vivamente que Portugal pode se tornar, como a seleção feminina que há uns anos atrás, que é outro exemplo que eu costumo dar, não dávamos nada por ela, e já foi um Mundial e tem feito aqui excelentes resultados. Esta seleção de rugby pode ser aqui um caso muito sério no desporto nacional, europeu e mesmo mundial. Tiro-vos os chapéus, dou os meus parabéns e volto a dizer, vi o jogo, que por acaso até vencemos, contra as Ilhas Fiji, por uma sincera homenagem a tudo aquilo, ao esforço que eles vieram a fazer neste Mundial e também à forma como eles sentem o nosso país. Muitos deles até não são portugueses e cantam o nosso hino. É realmente uma coisa que me deixa completamente boquiaberto, mas acima de tudo muito satisfeito, porque realmente não ganham milhões, mas são pessoas que mereciam talvez uma outra atenção, um outro olhar e, por que não, um outro apoio para que consigam muito mais vitórias que bem o merecem. Muito bem. Salomão, rugby, a realidade do rugby. E eu estou aqui com a tal pelinha, pele de galinha, como o cara estava a dizer. Às vezes só de ele falar é que a gente depois começa a imaginar as coisas, através da palavra começamos a imaginar, e depois faz aqui um bocado de reporte daquilo que vivemos. Epá, e eu sendo uma pessoa também do desporto e da educação física, como vocês sabem, sou professor de educação física, epá, um olhar sempre um olhar muito atento a todas as outras modalidades, mas o rugby é aquela modalidade que nos enche de orgulho e que nos torna muitas das vezes, traz-nos aquelas sensações que algumas das outras modalidades não nos conseguem trazer. É aquilo, o tal cantar do hino, é aquela emoção que eles fazem em todas as situações. Eu não sei se vocês já tiveram a possibilidade de ver o aquecimento da nossa equipa. O aquecimento da nossa equipa de rugby é completamente diferente dos outros. Portanto, há aqui processos muito simples, já há aqui processos muito animados, já há aqui coisas completamente diferentes das outras modalidades. Tem uma especificidade muito própria. Mas e depois também há comportamentos fora do próprio jogo também muito diferentes, que é, qual é o jogo de futebol que a gente no final do jogo temos um treinador a ir ao nosso balneário depois de ter perdido, a nos oferecer presentes, a falar e a nos dar os parabéns, a querer saber mais qualquer coisa sobre nós. Isto não existe no futebol, esqueçam isso, não existe no futebol, isto não existe na maior parte das modalidades. Há aqui uma rivalidade natural, sempre, que acaba muitas das vezes ser uma rivalidade pesada, negativa. Aqui não, isto é um desporto violento, nada disso, é um desporto do fair play, é um desporto do civismo, é um desporto de pessoas com praticamente todas elas licenciadas, a maior parte delas não faz vida do rugby, ou metade delas não faz vida do rugby, ou não fazia vida no rugby, em que tem tido uma evolução fabulosa, em que vivem isto de uma forma muito especial, que nos têm presenciado com
Pá, não sei se são com grandes exibições. Eu percebo o Reiby e conheço, taticamente se calhar não sou um grande entendedor. Mas eu vejo ali um entusiasmo tão grande neles que acabam por obrigação, tal como o Carlos dizer, tem que ver estes jogos, pá, porque aquilo é emoção. A gente quer, nos jogos que a gente vê, que a gente assiste, independentemente da modalidade, a gente quer espetáculo, a gente quer se sentir envolvidos. E eu praticamente me sinto dentro do campo a correr, a vibrar com o que eles vibram, quase a chorar aquelas situações, a sentir a pele assim toda, não só no hino, mas em certas ações. Entra um, sai outro, no final do jogo eles estavam a ver que iam conseguir qualquer coisa histórica, também todos abraçados, todos a chorar, todos a festejar. É uma envolvência enorme com quem está no outro lado do televisor. E cativa mesmo. Portanto, mais coisas destas. A vida é feita de emoções. E o desporto é feito para nos proporcionar emoções. Tudo que seja fora disso não faz qualquer tipo de sentido. Aqueles jogos monótonos que a gente acaba de ver 90 minutos, é que não há um golo, é que não há qualquer coisa. Esqueçam isso, mais vale a gente ver uma telenovela. Agora isto não, isto é espetáculo, isto é alegria, isto é emoção. São estas recordações que nos ficam na alma, são estas recordações que nos enchem e nos aquecem o coração. Portanto, obrigado Reiby, obrigado Seleção Nacional de Reiby. Foi muito bom aquilo que vi, guardo estas recordações, tento de alguma forma fazer algum transfer para a minha modalidade, nem sempre é possível, nem sempre me deu a mim e os colegas e os jogadores e os dirigentes estão preparados para ter esta capacidade, mas sempre possível a gente vai tentar beber alguma coisa do melhor que se produz nos outros desportos, e o Reiby nos tem-nos ensinado. Muito, 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 muito obrigado, foi muito bom. Ora, aí está. Meus amigos, não temos mais tempo, agradeço a vossa presença, esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores. Nós voltamos na próxima sexta-feira. Boa noite, obrigado.